Boas. Estive até agora a ver ali uma cena que o pessoal da Oficina da Liberdade organizou, que é o lado oculto, dentro de uma série de coisas que vão acontecer que se chama o lado oculto. Porque todas as coisas têm um lado oculto, não é? Todas as coisas têm um lado que se vê e um lado que não se vê. E este caso era sobre a maluqueira que aí anda com esta história da Covid. Mas o que me traz aqui hoje é também uma coisa, é também um lado oculto de uma coisa específica. Um disclaimer, não sou economista. Escrevi durante anos e ainda lá estou. E aprendi imenso no blog do Insurgente, porque aquilo provavelmente é a melhor escola, foi durante anos a melhor escola de economia em Portugal para leigos, para quem quisesse aprender como é que as coisas funcionam. E o que motivou hoje e o que me fez lembrar isto foi um tweet. Vamos lá ver. Se o Facebook é a latrina, é uma latrina, o Twitter é o esgoto. Não é? É difícil uma pessoa de bem aguentar-se lá. Eu estive lá durante anos, bastante ativo, durante 6 ou 7 anos, com os milhares já de seguidores, e desisti daquilo porque aquilo estava-se a tornar uma coisa insuportável de laberguice, ignorância e estupidez pura. E hoje houve mais uma prova dessa estupidez, vinda da nossa ex-candidata à presidência da República, Ana Gomes, que tem tantos de histeria como de ignorância nesta coisa das vacinas e da falta de vacinas cá na Europa. Veio-se com um tweet a dizer que diz exatamente isto: enquanto essa gente não se libertar do viés neoliberal, estamos nestas guerras de Alecrim e Manjerona à custa de vidas. Vacinas não são produto para o mercado, são bem público para salvar vidas. Von der Leyen e 2021 Portugal abram patentes já e multipliquem produção. Esta gente... Eu quase podia dizer que parou no século XIX, mas parou muito antes. Isto parou bem no século XVI, uma coisa qualquer assim do género, não é? O Adam Smith escreveu da riqueza das nações no século XVIII, em 1775. O David Ricardo falou na vantagem comparativa muito depois disso. O Paul Krugman ganhou um Nobel à custa das condições geográficas da vantagem comparativa, salvo erro. Mas este problema que a Ana Gomes se refere é muito mais simples e explica-se de uma maneira muito mais simples. A Ana Gomes não percebe um boi de coisa nenhuma. Nada. A Ana Gomes não faz ideia do que é uma cadeia de abastecimento, não faz ideia do que é um contrato, não faz ideia do que é um bem público. E por isso vou começar por tentar explicar-vos, e se passar por aqui algum economista, se eu tiver cometido algum erro, agradeço que me corrija. O que se chama bem público é um bem, é algo que se diz que é não exclusivo e não rival. O que é que isto quer dizer? Não exclusivo é um bem, é alguma coisa cuja utilização por uma pessoa não impede a utilização desse mesmo bem por outra pessoa qualquer. Não é? Por exemplo, o ar, não é? O facto de eu respirar não impede que as outras pessoas respirem. Portanto, o ar é um bem público, mas se quisermos ir a um bem público que nos é prestado, a Defesa Nacional, por exemplo, não é? A Defesa Nacional está aí, temos as Forças Armadas, temos isto, temos aquilo, temos não sei o que mais, ou a polícia, se quiserem. É? Elas existem para nos defender a todos. E o facto de eu ter a proteção da Defesa Nacional não impede que vocês ou que as outras pessoas também a tenham. Portanto, um bem público não exclui, torna quase impossível, é um bem que torna quase impossível a exclusão, seja de quem for, da utilização de bem público. Por exemplo, uma pizza não é um bem público, não é? Se eu como uma pizza, sou eu que a como, e há outra pessoa ao lado que não vai poder comer a mesma pizza porque eu já a comi. Portanto, isto não é um bem público, é um bem privado. Ao mesmo tempo, não é rival. Não é?
No caso de não ser exclusivo, quer dizer que torná-lo exclusivo extremamente, pode ser extremamente caro. Não ser rival significa que torna impossível os outros participarem deles. Tem, por exemplo, a emissão da rádio, não é? Quando há uma rádio que é criada e emite, qualquer pessoa com rádio, com receptor, consegue ter acesso à emissão dessa rádio. Portanto, aqui estamos a falar também de um bem público. Porque não é um bem rival com outro que rivalize, não é um bem que possa em que se possa impedir outros de aceder a eles. Portanto, dito isto, é óbvio que as vacinas, ou seja, aquilo que for, não são bens públicos. Não são bens públicos no sentido estrito do termo. É claro que beneficiam o público, e provavelmente é isso que ela quer dizer, mas ela também não faz a mínima ideia de coisa nenhuma, portanto também não vai saber isto. Depois ela não faz ideia de outra coisa, que é muito mais complicada do que esta questão dos bens públicos, que é o que é uma cadeia de abastecimento? Como é que funciona uma cadeia de abastecimento? O problema de vacinas, de comprimidos, de medicamentos, tudo isso não está na produção. A produção é uma coisa extremamente simples. Basta ter os ingredientes e ter as máquinas e produz. Não é por aí. O que é complicado, para começar, no caso das vacinas ou dos medicamentos, por exemplo, primeiro é a investigação e desenvolvimento, em que se gastam bilhões nisso. Depois é a própria cadeia de abastecimento. Porque o bem não é produzido na fábrica e vai direto tirar ao vosso braço. Não é? Vocês também, quando compram nabos, quando vão às compras todos os dias, não vão comprar nabos ali na Nacional 13, na Póvoa de Varzim, de propósito. E depois não vão comprar alheiras a Mirandela e não vão comprar bifes a Serra de Marão, não vão comprar peixe a Peniche, não vão comprar batatas atrás dos montes. Portanto, existe aqui uma cadeia de abastecimento que vos coloca as coisas todas no mesmo sítio para que vocês possam abastecer. E isto com o caso das vacinas ou dos medicamentos, ou seja, aquilo que for, funciona exatamente da mesma maneira. Existe uma cadeia de abastecimento e não é um negócio vertical. Nós, por trás de tudo isto, temos uma série de empresas, entidades e de coisas que é quase difícil imaginar de um momento para o outro o que é que isto envolve. As farmacêuticas, por exemplo, são só um dos elementos da distribuição farmacêutica, que é um tal problema, não é? Porque depois, para lá disso, temos armazenistas, distribuidores, farmácias, prestadores de serviços médicos, laboratórios académicos, empresas de biotecnologia. Temos uma miríade de empresas e entidades envolvidas em tudo isto. E depois, para lá disto, temos transportadoras, temos, sei lá, é um filme. Para conseguir fazer chegar qualquer produto ao consumidor final, e neste caso a vacina, isto não se faz assim, não é? Produz e vacina-se, não. Isto tem uma cadeia de abastecimento, é das coisas mais complexas que existem. E que é um milagre que as pessoas não fazem a mínima ideia. Há um texto que vocês, se procurarem, encontram na net, está traduzido em português. Eu só li em inglês, mas está traduzido em português, que é I Pencil, ou seja, o lápis, que explica a quantidade de pessoas e quantidade de ações que são necessárias para fazer um lápis e para o fazer chegar a quem o vai utilizar. E é inacreditável. É inacreditável. Quanto mais complexo for o produto, mais difícil isto é. Não é? E o que a doutora Ana Gomes e a senhora que preside a Comissão Europeia nitidamente não fazem a mínima ideia do que é que isto envolve.
da complexidade de tudo isto. E para elas é abram-se as patentes, multiplica-se a produção e está feito. Não, não é assim. Não é assim que funciona. Uma coisa que lhes pode perguntar, elas que são burocratas e estão ligadas aos governos e têm proximidade aos governos, é que porquê é que, por exemplo, não pode haver vacinação nas farmácias? Porquê é que existem centros de vacinação concentrados? Porquê é que não se expandem a quantidade de entidades que podem proceder à vacinação? Isto é onde eles podem intervir. Agora, na produção, na distribuição, na investigação e desenvolvimento, no embalamento, no transporte, na armazenagem, na distribuição por quem vai vacinar. Mas estão malucas ou quê? Um dia destes havia alguém que publicava uma coisa qualquer sobre a diferença entre os negociadores da compra das vacinas, salvo erro não, foi mesmo a pessoa que era chefe da negociação da compra das vacinas em Inglaterra e na União Europeia. A Inglaterra era uma senhora ligada aos negócios, com muito know-how de contratos de abastecimento e de negócios, e no caso da União Europeia era uma senhora licenciada para ir em artes ou uma coisa qualquer assim do género, que nunca viu um negócio comercial a ser assinado, não é? E negociou pela União Europeia. E enquanto ingleses, americanos e outros assim já estavam a negociar a compra das vacinas em maio, junho, julho de 2020, na Europa foram negociados em novembro. E agora queixam-se que agora a culpa é das farmacêuticas. Mas enfim. Mas se quiserem não percam, se quiserem não. E depois ainda há outra coisa que tem a ver com as farmacêuticas milenárias. O lucro normal, médio, mediana dos lucros das grandes farmacêuticas anda nos 13,6%. Quando se diz que tiveram 2 trilhões de lucros, é preciso perceber qual foi o volume de negócios que eles tiveram. E os impostos que pagam em cima desses 13,6%, sensivelmente, que é a margem com que as farmacêuticas trabalham. Que não é uma margem nada do outro mundo, não é? Não estamos aqui a falar que eles gastam 100 e ganham 80. Não. Gastam 100 e ganham 13,6. E depois esses 13,6. Isto é a diferença entre a faturação e as despesas, porque depois ainda existem outras coisas, ainda existe onde isto não está contabilizado, por exemplo, as despesas de investigação e desenvolvimento. Mas pronto, seja, quando as pessoas veem números muito grandes, acham que os lucros são gigantes e não sei o quê, não conseguem conceber. Posso-vos dar outro exemplo, que é as petrolíferas, a margem média das grandes petrolíferas do mundo é nos 2%. Claro, são bilhões esses 2%, não é? Mas o volume de negócios é uma brutalidade. E acharem que ganham muito, quer dizer, 2% de margem de lucro não me parece que seja nada do outro mundo. Mas enfim, o Torano Gomes não percebe um boi disto, não faz a mínima ideia do que é uma cadeia de abastecimento, não faz a mínima ideia de como é que as coisas funcionam, não faz a mínima ideia do que é um contrato comercial, não faz a mínima ideia do que é negociar preços, não faz a mínima ideia do que é negociar abastecimentos, e vem-se com estas. Ela e aquela senhora van der Leyden, lá como é que se chama, aquela senhora holandesa, que provavelmente foi escolhida por ser mulher. Mas pronto, é para isto que estamos. De resto, como eu não tenho aqui o texto que vos recomendo, mas encontrei um PDF na net, iPencil, está traduzido em português, é Eu o Lápis, e julgo que é português do Brasil. Não vos vou trazer aqui mais livro nenhum, vou só dar aqui um toque da música, que é uma coisa estranha em mim, porque não gosto de música brasileira, ponto. Nada a fazer. Gosto de bandas brasileiras, gosto de Sepultura, gosto de Soulfly, mas não sou... tenho nada de música brasileira, nunca tive. O único documento de música brasileira que tenho em casa e que comprei com gosto, foi este.
Isto é um álbum do Ney Matogrosso com sambas dos anos 30 e 40, salvo erro, do século XX, que vale muito a pena. Não sei porquê, fiquei a gostar deste. E, portanto, aconselho-vos a ouvir. São sambas com 100 anos quase. E pronto, e não há dúvida que o Ney Matogrosso tem um vozeirão do outro mundo. Isto digo eu, que não gosto de música brasileira, e é o único documento, o único CD de música brasileira que existe em minha casa comprado por mim. É este. De resto, quero bem que a doutora Ana Gomes, a porra que aparta, e para a próxima aprendam a negociar. E vemos amanhã. E amanhã vou-vos explicar porque é que isto se chama Direto do Calhau. Já agora. Um grande abraço a todos.